Se você espera que eu venha aqui hoje te empurrar um pacote de holding, como se fosse um produto de prateleira, você está no lugar errado. Eu não acredito em solução mágica. Eu acredito em diagnóstico. A verdade é que para uma parcela significativa das famílias, a melhor estratégia não é abrir uma holding. É manter a simplicidade. Hoje eu vou te mostrar exatamente quando a holding deixa de ser uma oportunidade e vira um problema, para que você não coloque o seu patrimônio em risco por puro modismo. Se você busca realidade estratégica para o seu legado, já se inscreva no canal, porque aqui a gente não brinca com seu dinheiro. Ultimamente, parece que todo mundo resolveu que a solução para qualquer problema patrimonial é abrir uma holding familiar. O tema está em todo lugar. Promessas de economia tributária, proteção total, blindagens contra qualquer imprevisto. Mas, como alguém que respira esse assunto todo dia, preciso ser honesto com você. Nem todo patrimônio precisa de uma holding. Na verdade, às vezes criar essa estrutura é arrumar mais problema e mais custo do que propriamente a solução. Ela não é um milagre, é uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, ela só é útil se for a certa para o seu momento específico. Meu nome é Alexandre Pim, sou advogado, atuo há anos na área civil, empresarial, com foco em planejamento patrimonial e sucessório da família. Bom, vamos para algumas situações que necessitam uma análise um pouco mais aprofundada e não um simples eu quero, eu preciso. O primeiro erro mais comum que eu vejo é olhar apenas para o patrimônio que você tem hoje. É um erro muito comum que eu vejo as pessoas analisarem a holding pelos que elas têm hoje. Ah, eu só tenho 2 imóveis, então eu não preciso desse sistema. Cuidado! O planejamento patrimonial, ele não serve apenas para o que está no seu nome hoje. Muitas vezes, a holding é justamente a estrutura necessária para organizar o que você pretende adquirir. Quando você pretende escalar para comprar os seus próximos bens, a holding é a estrutura ideal para colocá-los dentro de um sistema organizado. Um segundo problema é a burocracia. Se você tem um patrimônio estável, que não vai crescer ou mudar, a holding pode virar um elefante branco. Muita gente esquece dos custos operacionais. Contabilidade especializada, taxas de manutenção, obrigações acessórias, alvarás, licenças. Eu costumo lembrar de um exemplo, ainda na especialização, que o nosso mentor à época relatou o caso da Dona Maria. Ela herdou um prédio comercial com 3 salas alugadas. Ela não pretendia comprar mais nenhum imóvel. Não queria expandir o patrimônio, só queria ter a renda dos 3 imóveis. Ela criou uma renda por pressão de parentes. O resultado, todo mês ela paga um contador, tem que emitir uma nota, pagar a taxa de manutenção, declarar balanço. No final do ano, ela percebe que a economia tributária é muito menor do que o custo mensal que ela tem com esta empresa. Às vezes, o simples é muito mais rentável. Se não há movimento, não force a estrutura. Se o seu patrimônio é simples e está parado, você vai ter que alimentar essa estrutura todo mês. Se a conta do que você gasta para manter a holding for maior que a economia que ela gera, seja por imposto sobre aluguel ou no futuro inventário, você está perdendo dinheiro por modismo. Simples assim. A jovialidade eu considero como um terceiro óbice ao procedimento. Se você é jovem, tem uma vida financeira organizada e principalmente liquidez, caso algo aconteça de imprevisto, a família tem recursos em caixa para resolver o inventário sem precisar vender o patrimônio a preço de banana. Se você tem esse colchão financeiro e uma estrutura familiar sem grandes atritos, talvez a holding não seja a urgência que te venderam. Planejamento sucessório também é sobre timing certo. Antecipar demais, sem necessidade, pode criar um custo de oportunidade alto, onde esse dinheiro estaria rendendo melhor em outras frentes, como diversificação de ativos ou outros investimentos bem mais estruturados e rentáveis, que cubram, se o imprevisto acontecer, as despesas que sua família terá de suportar. E olha, se você está achando esse tipo de reflexão sobre custos reais, imposto de renda, estratégia a longo prazo, útil para a sua vida, deixa seu like. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse vídeo para quem realmente está preocupado e procurando conteúdos como este. Um ponto que eu acho que é uma questão muito importante é a famigerada solução dos problemas familiares. Holding não serve para apagar incêndio. Se a família é coesa, se não há risco de conflitos, o inventário, por mais que dê trabalho, ele resolve o problema. A holding não é um remédio para organizar a família.
Ela é um remédio para organizar a complexidade do patrimônio. Não tente resolver os problemas de relacionamento pessoal com um contrato social. Se não há complexidade de bens ou de herdeiros, não tente forçar uma estrutura que pode acabar dificultando o que na prática seria um processo simples. Se você tem uma família onde todos conversam, onde os herdeiros têm objetivos alinhados e o patrimônio é direto, o inventário é um processo padrão. É caro, sim, mas muitas vezes, comparado aos 20 ou 30 anos de taxas, impostos sobre os ganhos de capital e burocracia de uma holding, o inventário pode ser a solução mais transparente e menos trabalhosa para os seus filhos. Um ponto central para a execução é avaliar qual a real intenção daquela pessoa que busca o planejamento patrimonial. Se os objetivos são ilícitos, a minha condição é inegociável. Se a pessoa busca criar um sistema para esconder o patrimônio de credores, mascarar a origem de recursos, pare agora. Se você não para, é o momento em que eu tiro o meu time de campo. Não construa um castelo sobre fundação de areia. Holding é para quem quer prosperar, não para quem quer fugir da responsabilidade. Holding é um instrumento de organização, não um esconderijo. O judiciário está cada vez mais atento e a desconsideração da personalidade jurídica está aí para mostrar que quando a estrutura é usada para fraudar, ela cai, desmorona. Minha função aqui é proteger o seu legado, não colocando o seu CPF em risco. Você sabe o que é um elefante branco em um planejamento sucessório? É a estrutura que você monta hoje, pagando caro em honorários advocatícios, contador, taxas, impostos, custas de cartório, sendo que o seu real objetivo é o giro rápido. Deixa eu te contar um caso real que aconteceu e quando o castelo desmoronou, eu fui contratado para auxiliá-lo. Roberto foi convencido que precisava de uma holding para proteger os seus bens e pagar menos imposto. Ele realizava operações de compra e venda com frequência. Ele gastou uma nota na constituição da empresa, transferiu todo o patrimônio, obtendo a imunidade constitucional do ITBI. Ainda antes de concluir toda a transmissão do patrimônio, ele continuou com a sua operação de negócios, compra e venda de patrimônio. Ele não foi devidamente orientado que estas operações deveriam resguardar um prazo exigido pela lei. Não demorou muito e recebeu uma comunicação da prefeitura de que, além da obrigação pelo pagamento do ITBI, que havia sido imune por ter descumprido as condições primárias, ele havia perdido aquela imunidade. Deveria recolher o imposto com as devidas multas e acréscimos. Aquilo para ele virou um elefante branco. Holding não gosta de giro de caixa rápido. Ela gosta de imóveis que ficam parados na carteira, gerando renda, aluguel, por décadas. Então, em vez de se perguntar, será que eu preciso de uma holding? Comece se perguntando, o meu patrimônio precisa de uma estrutura para crescer ou só um pouco mais de organização hoje? Se esse conteúdo está te ajudando a olhar para o seu patrimônio com outros olhos, inscreva-se no canal. Aqui eu não falo de fórmulas mágicas. Eu falo de realidade estratégica para quem quer construir um legado sólido. Agora, se você chegou aqui e ainda está com dúvidas no seu caso, você não precisa continuar assistindo esse vídeo. Você precisa de um diagnóstico, denominado sessão de viabilidade. A resposta que você procura não está em um vídeo de 5, 10, 15, 1 hora. Aqui, nessas explicações, trabalhamos com suposições. Você precisa de uma análise concreta do seu caso, onde é analisada a realidade da sua situação financeira, qual a situação tributária projetada ao longo dos anos, o histórico familiar, se alguns dos seus filhos necessitam de uma atenção especial, se alguém pula essa etapa, você está jogando dinheiro fora. A estrutura ela precisa ser desenhada sob medida para a sua família. Quando assim não é feito, nascem os elefantes brancos. A seção de viabilidade é o filtro que você precisa. É ela quem delimita com precisão técnica se a holding é a alavanca que vai acelerar o seu patrimônio ou se ela vai ser apenas uma despesa extra que você não precisa carregar. Se depois desta análise eu chegar à conclusão que a holding não é o modelo ideal para você, eu seria o primeiro a dizer. Porque a minha responsabilidade é com o seu patrimônio e não com a venda de um ou outro contrato. Agora, para você não cair nesta cilada e transformar o seu patrimônio num pesadelo burocrático, eu preparei um pequeno checklist. Se você está pensando em abrir uma holding agora, pare tudo e responda a estas 3 perguntas básicas com a total sinceridade. E é um teste de consciência. O meu objetivo é o longo prazo, acima de 10 anos. A holding é uma estrutura de retenção. Se você é um investidor dinâmico, que compra e vende imóveis com frequência, cuidado. Você pode estar criando um custo tributário desnecessário na venda e compra desses imóveis. E o pior, engessando o seu caixa.
Segundo, o custo operacional mensal, contador, taxas, burocracia, é menor que a economia real dos impostos que eu vou ter. Não adianta economizar R$ 100 de imposto se você gasta R$ 500 por mês de contador. Coloque isso na ponta do lápis. O planejamento tem que se pagar com sobra. Caso contrário, é apenas um custo a mais que diminui o seu lucro final. Terceira e última, será que eu preciso organizar o patrimônio da minha família para resolver os meus problemas? A holding não faz milagre em briga de família. Se o problema é conflito entre herdeiros, o que você precisa é de mediação e de testamento, que ficará lá, guardado e só virá à tona quando você não mais estiver aqui. A holding, com um contrato complexo, apenas irá intensificar as discussões familiares. Entenda uma coisa, o meu papel aqui não é te convencer a criar uma holding. O meu papel é garantir que o seu patrimônio, que levou uma vida inteira para ser construído, não seja dilapidado por uma estratégia que não faz sentido para o seu momento de vida. Planejamento não é sobre copiar o que seu vizinho fez ou o que o influenciador financeiro disse. É sobre olhar para os seus próprios números, para a sua família e para o seu futuro e decidir o que é mais eficiente. Se depois disso você ainda estiver com dúvidas se está no caminho certo ou está prestes a criar um elefante branco na sua sucessão, o próximo passo é simples. Não tome nenhuma decisão antes de fazer um diagnóstico. Use os comentários desse vídeo para colocar as suas dúvidas. Faça agora, para que eu responda o mais rápido possível e você, às vezes, tome uma decisão acertada antes de dar o próximo passo. Agora é com você. Esse conteúdo trouxe a você alguma melhoria? Trouxe para você a realidade da necessidade ou não de ter uma estrutura patrimonial e sucessória para a sua vida, para a sua família? Comente aqui no vídeo. Deixe o seu like, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Até o próximo vídeo.